começar esta palavra fazendo a seguinte pergunta: quais são os gigantes da sua vida e o que você tem feito para vencer cada um deles? Será que tem usado as armas corretas? Essa palavra é para você que muitas vezes quer desistir diante do problema, ou que às vezes se acha incapaz de vencer. Deus tem algo maravilhoso para te mostrar e para provar através da vida de um jovem chamado Davi. Então vamos falar um pouquinho da história desse jovem. Pois bem, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 37 ao 50, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro, pôs-lhe no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda. Foi aproximando-se do filisteu, e o filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo, ou seja, o que lhe levava o escudo, ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, quando levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ao ver a coragem de Davi enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, ficamos impressionados com a sua coragem. Parece que ele não sabia o risco que corria,
e não sabia mesmo. Sua fé era tão grande que não considerou o perigo, só pensava na grandeza do seu Deus. Sua motivação era defender o seu povo. Por isso, sua ousadia, coragem foram maiores que aquele gigante. Enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. E o que é o gigante? São situações maiores do que nós. Um problema que parece que não vamos alcançar, de tão alto acima de nós. Você já enfrentou algum gigante? Vamos aprender com Davi como enfrentar problemas maiores do que nós. Primeiro, lembre das vitórias. Leão e urso, verso 37. A memória de Davi o ajudou nesse momento. Ele se lembrou das vezes que enfrentou o urso e leões para defender o rebanho de ovelhas de sua família. Para ele, um homem não seria nada comparado à ferocidade de um leão e à força de um urso. A mesma energia que o invadiu quando viu suas ovelhas sendo atacadas por um urso ou leão, voltou ao seu coração nesse momento, para com a força de Deus defender o seu povo. Se ele pensasse nos arranhões e talvez mordidas que recebeu nesses combates, certamente ele desanimaria, mas não se importou com as cicatrizes que por acaso tivesse. Estava concentrado na vitória. Vencer era seu único foco. Como Davi, precisamos alcançar vitórias. Sempre lembrar as bênçãos que recebemos é um exercício que fortalece a nossa fé. Pare de lembrar e contar derrotas e problemas. Comece a falar das bênçãos que já recebeu do Senhor. E mais você receberá. Seu coração vai se encher de fé e coragem para enfrentar tudo e vencer. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Conte as bênçãos. Tenha fé. O segundo ponto é: seja você mesmo. Versos 38 ao 40. Um grande perigo para os homens e mulheres de Deus é perder sua identidade, não ser verdadeiro. Copiar o que os outros fazem é um exemplo disso. Às vezes queremos mostrar algo que não somos, e por isso caímos em grande perigo. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. Queriam que usasse uma armadura de guerra, mas ele nem sabia o que era isso. Até tentou usar, mas viu que não daria. Se ele tivesse um espelho ali, olharia, acharia bonito, mas não combinava com ele. Talvez Davi fosse tentado a ser como um guerreiro do exército real. Contudo, ele sabia que não era isso que ele era, pelo menos por enquanto. Um dia seria um guerreiro do exército, sim, mas ainda não era a hora. Por isso Davi deixou aquela armadura para lá e foi revestido de sua confiança em Deus. O rei, os soldados, o povo, os irmãos de Davi e até o gigante olhava para ele e o viam fraco, porém Deus e o próprio Davi olhava para dentro de si e via uma grande fé, uma força enorme, capaz de vencer. Ao enfrentar o gigante, não caia na armadilha de vestir armaduras que não são suas, apenas para parecer grande ou um pouco maior do que você é. Seja você mesmo.
pequeno ou fraco, não importa. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, e sim com o que você sabe e com o que Deus te disse. Não importa como os outros te veem, e sim como Deus te vê. Você tem se escondido atrás de armaduras? Cuidado, seja autêntico, você é capaz. O terceiro ponto é: confie somente em Deus, versos 46, 47 e 50. Davi não confiou no grande exército do rei Saul, nem em seus próprios irmãos que o ajudassem, nem em si mesmo, dizendo-se capaz. O tempo todo ele só declarou palavras de fé em Deus. Ele dizia que o Senhor te entregará nas minhas mãos, versos 46 e 47. E não que por sua força o gigante ele venceria. Sua confiança em Deus é tão grande que ele foi desarmado, pois não havia espada na mão de Davi, verso 50. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção e, ao alcançarem um pouco de prosperidade, começam a ficar arrogantes, se acham sabidos. Isso é um engano. Não podemos confiar em nós mesmos. Um gigante terrível que tem derrubado muitos servos de Deus é o orgulho. Foi por ser orgulhoso que Satanás caiu do céu. Isaías 14, 12. Para enfrentar os gigantes da vida, precisamos saber que não estamos sozinhos e que o nosso Deus é maior que tudo. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos e capacidade, voltamos derrotados. Se lutarmos com esperança em Deus, sempre seremos vencedores. Você tem confiança em Deus ou em sua capacidade? Melhor que a autoconfiança é a confiança em Deus. Você pode vencer o gigante. Os gigantes se levantam diante de nós, mas caem perante a grandeza de Deus. Não se esqueça, as bênçãos que recebeu de Deus, elas te preparam para, como uma escada diante de um pódio, receber uma vitória de cada vez, até ser totalmente vencedor. Também seja autêntico, reconheça seus limites e capacidades. Não copie os outros, faça o que Deus colocar em seu coração, mesmo que ninguém entenda. Além disso, tome cuidado com o excesso de autoconfiança, no erro de colocar sua espada nos outros para não se decepcionar. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente a vontade de Deus. Para vencer o gigante, você precisa, primeiro, lembrar-se das vitórias já alcançadas. Segundo, seja você mesmo diante de Deus. Terceiro, confie somente no Senhor. Você está disposto a vencer o gigante? Com Deus, você é capaz.